Dias atuais, no portão oeste de Pata, o verde florestal foi consumido por chamas e deterioração pela mana da Chituca, que contaminava tudo. A paisagem local era agora irreconhecível. Mas enquanto vitorianos e aquaris tentavam enfraquecer o mensageiro da morte, algo mudou, a atmosfera ficou mais carregada, e o tempo pareceu passar mais devagar, como dando a impressão que havia parado, e uma sensação de distúrbio gravitacional foi sentida por todos quando pedras, terra e plantas mortas flutuavam. A esfera criada por Anakin e empalada por Gabriel começou a se rachar. E pela primeira vez desde sua chegada, o mensageiro da morte se moveu e mirou seu ataque na direção da esfera empalada. Ele parecia se teletransportar de tão rápido que era. Antes que seu ataque atingisse o alvo, a mão do silvicultor perfurou a esfera dentro para fora, segurando o punho da Chituca, que exercia tanta força em seu ataque capaz de criar uma onda de choque massiva que destruiu a barreira, aprisionando a criança. Os berros de choro de um bebê ecoaram depois do estrondoso impacto. Gabriel e Anakin assistiam à cena incrédulos depois de darem o máximo de si tentando ferir gravemente a Chituca. O simples silvicultor, que carregava a marca de um Kinganjanji sem um número, tocou o mensageiro da morte com as mãos nuas sem perdê-la. Eric caiu de joelho, assim como o resto dos esquadrões, quando uma forte presença fez pressão em seus corpos, parecendo que os partiria ao meio se resistissem. A dificuldade de respirar, na presença de um mero humano que não emitia uma gota de mana sequer, fez o rei Gabriel se enfurecer e tentar atacá-lo com sua espada curta. Uriel seguiu seu rei, encurtando a distância num piscar de olhos. Mas enquanto a esfera que havia se solidificado desmoronava, os dois vitorianos encontraram os gélidos e brilhantes olhos vermelhos do silvicultor, que os fez paralisar instantaneamente seus corpos, o que representava o quão abismal é a diferença de poder. A Chituca pareceu cerrar seus olhos dentro das cavidades oculares do crânio e sua fumaça negra que a envolvia, assim que o rosto do jovem silvicultor se tornou visível. Reda Amel! Cuspiu enraivecido o arauto da morte. Saia do meu caminho! Ordenou o jovem silvicultor, jogando para longe o mensageiro da morte, que saiu voando em direção ao portão sul. Reda começou a caminhar até chegar perto da criança, notou que ela havia parado de chorar e quando pegou a criança em seu colo, sua expressão mudou de imponente para surpreso, assim que viu que o olho direito do bebê era igual aos seus, vermelho e brilhante, e seu olho esquerdo castanho claro quase dourado igualmente brilhante. Mas a verdadeira surpresa foi ele reconhecer o anel prateado cravejado com pedras preciosas, sendo a maior uma pedra de pemba azul cercada com outras menores, e algo mais que só ele conseguiu ver. A dada altura, com a ineficácia dos planos de matar o espectro de Ongolo e os intrusos juntos com a criança, os aquaris há muito que haviam partido. Mas o vitoriano orgulhoso rei Gabriel, indignado, se levantou ainda disposto a continuar a luta com tudo o que tinha. Seus soldados estavam exauridos e abalados devido aos acontecimentos recentes, mas continuariam seguindo seu rei, até que Uriel golpeou Gabriel na nuca, o nocauteando. Vamos recuar, nosso rei não está em suas melhores condições, disse Uriel para seus soldados. Sim, meu general, responderam em uníssono os soldados restantes. Os soldados alados levantaram voo carregando seu rei inconsciente e partiram em direção ao norte, desaparecendo entre as nuvens. Reda se virou e começou a andar na direção de Nsona, mas o anel pendurado no pescoço do bebê parecia ser atraído por um imã na direção do portão sul de Pata. Com a sua camisola xadrez fez uma tipóia para carregar o bebê junto ao peito, e foi correndo para o portão sul a toda velocidade. A criança parecia se divertir com a velocidade e esboçou um sorriso só com as gengivas. Pelo menos alguém está se divertindo, murmurou o silvicultor olhando para a criança e correndo. Alguns minutos antes, no portão sul de Pata. É intrigante que a descrição desse jovem de cabeça vermelha se encaixe com a de alguém que eu vi quando era mais novo, comentou Kaijoku pensativo. Se foi isso que aconteceu em Dimatekenu, disse o velho espantado olhando para Dikanu. Então o facto de um estranho de cabeça vermelha lidar com o portal criado pela relíquia, faz todo sentido o reino Vitória apagar todos os vestígios da existência da vila? Você conhece essa pessoa? Perguntou Dikanu. Não digo que o conheço, mas já o vi em algumas ocasiões semelhantes, respondeu o velho analisando o braço direito do jovem que estava enegrecido pela deterioração. E posso afirmar que a pessoa que está orquestrando todas essas peças já o faz há bastante tempo. O que alguém assim deseja para manipular tantas vidas? A pergunta de Dikanu soou como um desabafo. Não faço a mínima ideia, respondeu o velho. Mas sempre que o jovem de cabeça vermelha tem artefactos ou pontos de concentração de mana envolvidos, e um grande rastro de destruição, acresceu o velho enfaixando o braço do jovem. E se ele e uma relíquia apareceram em Vitória, Gabriel deve estar caçando vocês. Isso, Dikanu confirmou, voltando a olhar para o pulso direito de Ekaya, onde estava o bracelete.
E dizer que somos persona não grata em Vitória é pouco. Não é para menos, já que a responsabilidade deste incidente é parcialmente vossa. Concordou Kaijoku. Mas os verdadeiros culpados se movem nas sombras. Esta organização está infiltrada em toda parte. Afirmou Dikanu ainda analisando o bracelete. E tentar expor suas ações é inútil. Isto explica o porquê de acidentes com relíquias de mana serem cada vez mais constantes. Comentou Kaijoku, ao tentar compreender a gravidade dos factos. E eu tenho a sensação de que a perseguição com os de Kishi e a aparição da Chituka não são meras casualidades. Disse o jovem passando o dedo polegar no bracelete. Tinha medo que dissesses isso. O velho Kaijiko confessou depois de um longo suspiro. Eu sei, é uma merda. Xingou frustrado. Mas eu não posso deixar de me sentir culpado, já que as relíquias são como imãs para mim. Lamentou o jovem. E indiretamente sou útil para eles. Então você é uma espécie de radar de relíquias de mana? Perguntou o velho pensativo. Mais ou menos isso. Dikanu respondeu para o velho. Por isso não ficamos muito tempo no mesmo lugar. É uma boa opção para quem está fugindo. Disse o velho. Mas parece que você está nesta situação por ela, não por você. As pessoas nunca vivem por elas mesmas, mas sempre em função das outras. Afirmou o jovem com o braço enfaixado. Você é bem sábio até para velhos da minha idade. Comentou Kaijoku retirando a t-shirt do jovem, e mostrando quão alastrada estava a decomposição. O tronco e parte do pescoço de Dikanu estavam escurecidos e farinhentos como carvão, o que deixou o velho pasmado com a força de vontade do jovem. Acho que esse é o fim da minha serventia como marionete deles. Disse o jovem com um sorriso no rosto. É irônico morrer literalmente pela mão da morte. Piadista como sempre. A voz de Ekaya chamou a atenção de todos. Achava que seria você quem iria escrever minha biografia. Em vez disso dou-te a honra de escrever a minha. Por um breve momento notou-se um suave tom de tristeza em seu tom de voz. Imagine um grande Dikanu o contador de história. A empolgação voltou em sua voz como antes. Ninguém iria ler um livro com tal título. Disse o velho ao seu lado. Eu iria. Afirmou Ekaya, sorrindo. Mas não daria um título idiota igual esse. Qual seria? Perguntou Dikanu. Quando um enorme estrondo de algo que caiu perto deles, com um impacto devastador que os jogou para longe, criou uma grande nuvem de poeira cegando todo o mundo. O silêncio se propagou logo em seguida ao estrondo, mas a sensação, o cheiro e o medo lhes eram familiares, e a silhueta na nuvem de poeira deu-lhes a certeza de que o pesadelo que caiu diante deles não havia terminado. Assim que a poeira se dispersou, a imagem nítida da Chituka de pé ao lado do corpo de Ekaya, apavora Dikanu que ignorou a decomposição de seu corpo e caminhou até ela o mais rápido que podia, o que fez a Chituka inclinar a cabeça como se estivesse intrigado. Humanos! Disse o mensageiro da morte, com desprezo. Sempre persistentes em negar a morte. O mensageiro da morte caminhou em direção a Dikanu empunhando sua espada de ossos, mas o jovem continuou marchando firme, e atrás da Chituka, uma luz ofuscante brilhava onde o corpo de Ekaya se encontrava. Quando o ser opressor virou olhar na direção da luz, viu Ekaya flutuando poucos metros do chão, a pulseira em seu braço estava carregada de mana, e parecia controlar a jovem, que tinha acabado de adquirir runas muito antigas por todo o corpo, sem dizer que a sua expressão era diferente da pessoa de minutos atrás. Ao se aproximar de Ekaya, o jovem que resistia à morte, pôs a mão no bolso direito de suas calças, e antes que conseguisse tirar o que quer que fosse, a Chituka dobrou os joelhos e se curvou para Ekaya. A própria entidade que dita o fim de todas as vidas, acabou de se apoderar do corpo da jovem Ekaya, e o simples fato de sua presença no plano dos mortais era nocivo para tudo que ali se encontrava. Ima, Kofu, Kaijoku e os outros exploradores que seguiam Dikanu com os olhos, acabaram cruzando o olhar com a entidade no corpo de Ekaya, e suas íris começaram a perder coloração ficando branca, enquanto agonizavam, lágrimas de sangue escorriam de seus olhos, Ima arrancou seus olhos com as próprias mãos, enquanto Kaijoku perfura seus ouvidos com a adaga, Kofu usou seu machete para cortar sua garganta, os outros restantes os seguiam a se mutilar desesperadamente, enquanto os mais fracos, seus corpos secavam como as plantas ao redor. Ainda com a mão no bolso de suas calças, Dikanu olhou para Ekaya que paira alguns metros à sua frente, e com a decomposição espalhada por todo o corpo e não perecer mesmo com a própria morte presente, era quase sobre-humano ainda estar vivo e poder se mexer. Eu estava guardando isso para quando retornássemos.
Disse o jovem ao retirar uma pequena caixa aberta e estendendo-a com a mão direita, revelando um anel de brilhantes azuis. Eu queria fazer isso em outras circunstâncias. A dor fez com que sua voz falhasse. Mas eu queria criar uma pequena família em uma casa próxima à floresta em que pudéssemos ensinar nossos filhos tudo sobre a natureza e como viver com ela. O corpo de Dicanu começou a se desfazer em poeira lentamente. Nunca fui muito eloquente, mas sempre tentei acompanhar a sua audácia com minha hiperatividade e senso de humor forçado, que na maioria das vezes te tirava do sério, mas você nunca o tentou mudar. A entidade simplesmente olhava para o jovem que se desfazia lentamente em pó, sem expressar nenhuma reação, mas uma lágrima rolou a partir do olho esquerdo, o que fez a morte descer até o jovem. Assim que parou diante dele, ela sentiu o corpo de Kaia resistir tocar Dicanu, mas a disputa cessou, quando ela mudou o olhar para Reda que estava de pé ao lado do portão sul, segurando o bebê. Reda Amel, disse o mensageiro furioso. Escória. Eu já disse para você não voltar a pisar nessas terras, Fukama. Afirmou o silvicultor, com irritação na voz. E ainda ousa trazer um de seus cães de guarda. É assim que trata sua esposa depois de tanto tempo? Perguntou a entidade em tom sarcástico. Você continua irritante mesmo não estando completo. Fukama, a sua arrogância é tão grande que você nem percebeu que tomou a chance destes jovens deixarem um legado. O comentário fez Fukama ficar pensativa por um instante. A Chituca impaciente correu em direção ao silvicultor, preparando sua espada de ossos para o dividir ao meio, e em uma fração de segundos Reda apareceu na frente de Fukama, com o coração do mensageiro da morte na mão direita. A Chituca tombou logo atrás dele e começou a evaporar. Dicanu assistiu tudo aquilo com a mão estendida para Ekaia, segurando a caixinha que continha o anel de brilhantes azuis, mas ele acabou por se transformar numa estátua de carvão, que se desfazia com pequenas brisas. Quando toda a estátua de cinza se desfez, Reda segurou o pulso da entidade para retirar a bracelete. Não é assim que fazemos as coisas, Fukama. Afirmou Reda sério. Devolva-os agora. Ordenou ríspido antes de retirar a bracelete. Você não faz ideia do que está acontecendo aqui. Disse Fukama ao desviar o olhar de Reda para a criança que pareceu esboçar um sorriso, e logo em seguida, Ekaia caiu desacordada assim que a pulseira foi tomada por Reda, e a entidade sumiu deixando apenas rastros da sua presença, com corpos e destruição em toda a floresta. Reda começou a juntar os corpos restantes e a cavar covas enquanto citava um cântico para cada um. Era visível a tristeza pelas vítimas e a ira em seu rosto pela violação do acordo entre os Minquizi e os mortais. Isso já foi longe demais, murmurou ele. Mas primeiro vamos cuidar de você, disse olhando para o pequeno em seus braços. Chegamos ao fim do capítulo 3. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.